Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade às nossas incidências radiográficas do tórax, vamos começar a falar agora sobre as incidências especiais do tórax. Nós temos o AP em decúbito dorsal ou o semi-ereto, tá? Nós vamos ter normalmente uma distância foco-filme de 1 metro no mínimo, tá? Então, com o aparelho portátil, a gente não vai ter a possibilidade de realizar esse exame a 1,80 m, tá? A gente vai ficar mais limitado. Mas a gente pode utilizar todos os outros fatores. Caso o paciente esteja inconsciente e não consiga nos acompanhar na solicitação da respiração, a gente vai ficar observando o paciente e no momento em que ele preencher o pulmão, durante a sua respiração normal, nós vamos realizar a exposição. Então, é realizado com o paciente em decúbito dorsal ou supinado, semi-ereto ou semidecúbito. Nós vamos alinhar o plano médio sagital à linha média ou vertical, alinhando pelo raio central. O chassi colocado na região posterior do paciente, tá? Braços ligeiramente afastados do tórax, para que a gente possa rotacionar os ombros e poder tirar um pouco da sobreposição dos ápices pulmonares, tá? Nesse tipo de exame, não é possível realizar a inspiração total e o paciente demonstrará um possível aumento da área cardíaca. Mas, quando nós realizamos esse exame numa situação de um paciente acamado, o médico já sabe dessas possibilidades, então ele faz outras formas de verificações, tá? Quando nós precisamos fazer isso como método de adaptação à condição do paciente à realização do exame, a gente precisa notificar ao médico de que foi realizada a alteração do protocolo padrão de rotina básica e foi realizada a incidência em AP e descrever a situação do paciente. Por quê? Dependendo da situação em que o paciente se encontra, se existir a possibilidade e se houver a necessidade desse exame ser realizado, a tentativa de fazer o exame em ortostática, esse paciente vai retornar ao setor para realizar o exame em ortostática, tá? O raio central vai incidir de 8 a 10 centímetros abaixo da incisura jugular, com angulação de 5 graus cefálicos, perpendicular ao externo. Outra incidência que a gente tem é AP em decúbito lateral, Helmet-Laurel, tá? A gente chama normalmente só de Laurel. É uma incidência que também é denominada como incidência de Miller. Deve-se utilizar um objeto radiotransparente para poder dissociar o campo pleuropulmonar da maca, ou seja, para erguer o paciente um pouquinho e poder separar a estrutura do tórax da maca. O paciente precisa estar nessa posição, no mínimo por 5 minutos antes da gente realizar a incidência, tá? Para que o líquido na cavidade pleural se desloque para o lado do pulmão em que estiver para baixo. Em caso de pneumotórax, se coloca o lado de interesse para cima e no caso de pesquisa de derrame pleural, o lado de interesse para baixo. Em caso do paciente tiver pneumotórax e não derrame pleural, se faz a incidência com expiração, tá? Distância de 1,80 m. Esse paciente, como a gente pode ver aqui, ele está deitado na maca e a maca, nesse caso aqui, essa tira está segurando o chassi na região anterior do paciente. E nessa outra foto aqui da menina de blusa azul, ela está encostada na estativa. Então, tem espaço para colocar a maca lateralizada na frente da estativa? Ok. Não tem como colocar a maca lateralizada perto da estativa e utilizar a estativa, a gente vai colocar o chassi na frente do paciente, o cassete, e nesse caso aqui foi utilizada uma faixa, ou pode ser até um esparadrapo,
o que a gente tiver disponível para poder fixar esse chassi diante do paciente. O raio central vai incidir de 8 a 10 centímetros abaixo da incisura jugular, perpendicular ao receptor de imagem a nível de T7. Aqui a gente tem a visualização, ó, uma situação de derrame pleural. As setinhas aqui mostram o acúmulo anormal de nível entre líquido, essa parte clara, e ar, essa parte mais escura. Grande espessamento com uma imagem hiperdensa, uma imagem de alta densidade. Aqui a gente tem situações de derrame pleural, tá? Incidência de Fleschner, o paciente com a parte postero-superior contra o receptor de imagem, tá? É o ápico lordótico. Então, o paciente é colocado um pouquinho afastado do buque vertical e angula o corpo até que os ápices pulmonares, ou seja, a região dos ombros, estejam em contato com a estativa, tá? Então, a parte inferior do tórax não tem contato com a estativa, apenas a parte superior, fazendo uma angulação do corpo para trás, tá? Ó, paciente com a parte postero-superior contra o receptor de imagem, em posição ortoestática, plano médio sagital alinhado, a linha média do buque vertical, afastado cerca de 30 centímetros da parte ínfero-posterior do tórax. Se o paciente não conseguir ficar de pé, coloca em decúbito dorsal e angula o raio central de 15 a 20 graus cefálicos. Aí os fatores da distância foco-filme é o mesmo. O raio central vai incidir 9 centímetros abaixo da incisura jugular, a nível de T7, no meio do corpo do externo, que esse paciente está em anterior, tá? Aí aqui a incidência, tá? A visualização. A gente não tem sobreposição das escápulas nos ápices pulmonares, a gente tem uma visão bem mais ampla, tá? Bem mais nítida dessa região. As oblíquas, a gente vai ter mesma distância, mesma instrução em relação à respiração. A gente vai ter a mesma instrução sobre o raio central, sendo que aqui a gente tem uma nova observação sobre 18 a 20 centímetros abaixo da proeminência cervical, ou seja, da vértebra proeminente, tá? O livro de posicionamento Boasson, ele utiliza a borda inferior das escápulas como referência e o Bontrager utiliza a nível de T7 como referência, tá? Então, aquela coisa que eu sempre falo, vai estudar para concurso, tem que ver qual é o livro que consta no edital para poder estudar por aquele livro para o concurso, porque eles têm referências que são da mesma região, mas são denominadas de forma diferente, tá? Eles têm diferenças entre eles. Então, a posição do paciente é em ortoestática, obliquado 45 graus para a região anterior voltada para o receptor de imagem, o braço da região de interesse levantado e apoiado acima da cabeça. Então, se for o lado direito, levantaremos o braço direito. Se for o lado esquerdo, levantaremos o braço esquerdo. A outra mão na cintura, com a parte da palma da mão voltada para fora e o queixo levemente levantado. Mesmos padrões das outras incidências. Observação. A região de interesse nas oblíquas anteriores é sempre o lado mais afastado, que vai sofrer uma ampliação, e para a pesquisa de patologias associadas ao coração é necessária uma obliquidade de 60 graus ao invés de 45 graus. Então, por exemplo, tinha exames contrastados que se fazia anteriormente, da tomografia ser mais difundida, que eram chamados de coração e vasos da base. Quando era realizada a oblíqua para a região cardíaca ao invés de tórax, a angulação paciente estativa era de 60 graus e não de 45, tá? Aqui nós temos a mesma incidência fazendo uma alteração, e agora são oblíquas posteriores,
A observação em relação aos braços é a mesma, distância a mesma, raiz central a mesma, mas a observação é diferente. A região de interesse nas oblíquas posteriores é sempre o lado mais próximo, tá? Para pesquisas de patologias associadas ao coração, novamente, é necessário uma obliquidade de 60 graus. Aí aqui deixo uma frasezinha. Mesmo estando na estrada certa, você será atropelado se ficar apenas sentado nela, tá? Então, a gente encontra bastante trabalhinho na internet, bastante trabalho bem feito, pesquisas bem elaboradas, em que a gente pode aprofundar um pouco mais os nossos estudos sobre todos os assuntos da radiologia. Atualmente, é muito simples pesquisar, ler, estudar, se manter informado. Então, literalmente, não existem desculpas para que a gente não dê continuidade aos nossos estudos e não aprofunde os nossos estudos em relação aos tópicos que a gente tem dentro da radiologia, tá? Em se tratando da área da saúde, a gente não tem matéria mais importante e matéria sem importância. Tem apenas a matéria que eu quero estudar e a que eu não quero. Então, a que eu não quero estudar eu considero como menos importante. Mas todas elas vão ter a mesma relevância para que eu seja um profissional de qualidade, tá? Então, vamos manter o foco e vamos continuar estudando. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro.